Então eu quero discutir algumas coisas para você sobre juros simples e compostos. Vem comigo. Olha só. Os juros nada mais é do que a aplicação de uma taxa, de um índice, de uma porcentagem ao longo de um tempo sobre um determinado capital ou um valor que você pegou. Exemplo, vamos pensar sem usar fórmula. Se eu pegar 100 reais e eu pensar em 10% de 100, eu posso pensar que eu tenho que tirar 10%, e aí a gente não está falando nem pagar e receber, eu prefiro receber juros, vocês também. Então esses 10% vai falar para mim que no estudo de fração que é 10 sobre 100. Ou seja, a cada 100 eu pego 10. Ou pago 10, no caso do desconto, a cada 100 eu desconto 10. A cada 100 eu pago 10 a mais no caso do acréscimo, que seria os juros que a gente fala. Significa que se eu tenho 100 aqui, qual que é 10%? 10 reais. Ou seja, 100 pedaços, eu pego 10. Como fala a fração? Professor, significa então se eu tiver 200? Se eu tiver 200 vai ser assim, ó. 200 é a mesma coisa que 100 mais 100, certo? E esse 100 mais 100 nada mais é do que, se eu for calcular, hein, gente? Como que eu vou pensar? Esse 100 mais 100, desse 100 eu tiro 10, desse 100 eu tiro 10. Então, 10% de 200 vai dar quanto? 20 reais. Pensando assim, a gente pode ampliar o nosso conhecimento, tá? A gente pode ampliar o nosso conhecimento trabalhando na forma de que... deixa eu ligar o cronômetro aqui, nossos 20 minutos. Né? Pensando na fórmula de que. Então significa, professor, que cada 10%, se eu tiver 100, dá 10. Isso. Significa que eu tiver, então, 5% de 100. Então, se eu tiver 100 reais no capital, e agora a gente vai começar a construir a ideia de juros da forma, certo? Eu tenho uma taxa, que a gente chama de índice, tá? Que vai ser 10%. Que se eu colocar em fração, ela vai pensar como? Como 10 sobre 100. E aí eu vou pensar que vai dar 10 reais. É assim que funciona. Certo? 10 reais. Professor, e se aqui for 50? Se aqui for 50, eu vou ter 50, 10%. Ah, mas professor, eu tinha 100. 100 era fácil de pensar que a cada 100 eu pego 50. Mas eu tenho metade. Se 10 reais é 10% de 100, 10% de 50 reais vai ser metade de 100. Então, se aqui eu tenho metade, então aqui eu posso tirar, que é quanto? 10%? 5. Professor, vale também para porcentagem? Vale para porcentagem. Vamos pensar. Quanto que é 5% de 100? 5% de 100 nada mais é do que 5 reais. Ah, e se eu fizer 200? 200 vai ficar assim, ó. 200. E aqui eu vou passar para 5%. Significa que 200 é o quê? 100 mais 100. Ou seja, desse 100 eu tiro 5. Desse 100 eu tiro 5. Na realidade, 5% de 200 dá 10 reais. Professor, se for 10%? É só colocar aqui, ó, 10%. Ou seja, de cada 100 eu vou tirar 10. Então, desse 100 eu tiro 10. Desse 100 eu tiro 10. Na realidade, 10% de 200 vai ser quanto? 20 reais. Certo? O que ocorre é que na fórmula dos juros, isso funciona de outra forma. Como? A gente entra com o tempo, gente. A única coisa que vai entrar mais ali é o tempo. Tá bom? Então, o tempo vai fazer da seguinte forma. Ele vai funcionar como um regulador. Exemplo. Se eu pagar 10% em um mês, vamos ver. Lá a fórmula fala assim. JUSIT. Juros, capital, índice e tempo. JUSIT. Tá? E aí eu vou pensar. Qual que é o juros de 100 reais? Vamos fazer com números baixos. Vezes uma taxa de 10%. E eu posso colocar 10 sobre 100. Vezes um mês. Certo? Aqui eu posso simplificar, entendeu? 2 zeros, 2 zeros. Vai ficar 10 vezes 1, 10. Então os juros dá 10, professor. Tá. Agora vamos começar a mudar com roxo. Ó. Digamos que aqui seja 2 meses. Vai ficar 10 vezes 2, 20. Professor, se for 3 meses? 3 meses vai dar 30. Vamos fazer um cálculo com outro número? Para ajudar vocês? Então vamos lá, vamos apagar aqui, observando o JUSIT. Eu tenho um capital de
R$ 1.200. Uma taxa de 5%, eu posso escrever 5 sobre 100, que não é sobre, é 5% mesmo, ou 5 centésimos, tá? Vezes o tempo. Vamos colocar um ano, um mês. Um mês, certo? Atenção, alguns exercícios trazem como ano. Ou 6 meses, ou meio ano, e aí aqui vira 6, entendeu? Atenção para isso aí, certo? Então vai ficar 1.200, posso cortar dois zeros aqui. Ficou 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60, vezes 1, 60. Professor, se aqui fosse 2 meses, aqui ia passar a ser 120. Se fosse 3 meses, 130. Mas vamos pensar. Quanto que é 5% de 1.200? Certo? 5% de 1.200 dá 60. E aí só vai acrescentar, entendeu? Vezes a quantidade de meses. Esse é o macetinho dos juros simples. Tá? Juros compostos, ele já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque o juro composto, ele nada mais é do que o juros sobre juros. Exemplo. Lembra lá no primeiro mês? Então, se eu tenho R$100 no primeiro mês, 10%, certo? Primeiro mês dá R$10 de juro. No segundo mês, ele vai ter 10% de novo. Só que não é em cima dos R$100, é em cima do novo valor, que vai ser o quê? R$110. 110. Que aqui vai dar 11. Se for 2 meses. Tá? E aí a gente pode fazer os cálculos. Vamos usar a fórmula? Então, vamos lá. Lembrando que juros compostos, tá? Ele é calculado com expoente. Expoente vai à potência. A potência determina que a base multiplica ela mesma várias vezes. Vou fazer um tutorialzinho para vocês antes da prova, tá? Muita observação lá. Então, por exemplo, assim, vai ser juros compostos é igual ao capital vezes 1 mais o índice elevado ao tempo. Tá? Pode estar diferente, mas acho que assim fica mais fácil. Por que montante? Porque é todo o valor que vai ficar o valor final. Exemplo, a gente tinha falado de R$100, certo? Vamos colocar uma taxa de 10% para ficar o cálculo mais fácil de entender. 10%. O izinho, tá? E o capital. Então a gente vai colocar R$100 aqui vezes 1. Vamos arrumar esse 1 aqui, Jefferson. Mais 10% é 10 sobre 100. Eu tenho 2 zeros aqui, significa que depois da vírgula a gente tem que ter quantos números? A gente tem que ter 2 números depois da vírgula. Então vai ser 0,10. 10%. Tem 2 números depois da vírgula. Tá bom? Certo? Então 10%. Elevado a um mês. R$100 vezes 1,10. Por quê? Elevado a 1 vai ser ele mesmo. Tá? E aí eu vou fazer esse cálculo. Posso fazer, Jefferson, de uma maneira, entendeu? Que eu possa cortar os zeros? Posso. Exemplo. Vai ser R$100 vezes 1 inteiro e 10 centésimos. Tá? Certo? E aí eu vou fazer 100 vezes 1 dá 100, mais 10, 110. Então ficou 100 vezes 110 sobre 100. Aqui eu posso cortar os zeros, dá quanto? R$110. Lembra que eu falei? Ou seja, 10% é só um mês, então não vai mudar em nada do juros simples. Vamos pensar agora em 2 meses. Só vai mudar aqui, ó. 2 meses, certo? E agora sim, vai ser esse cara vezes ele mesmo. 1,10. Quando eu fizer 1,10 vezes 1,10, eu vou contar as vírgulas. 1, 2. 2 casinhas. Quem fez a videoaula de Prontão Tirar Dúvida comigo, lembra disso aqui. 1, 2. Pulou a regra do coelho, lembra? Na regra do coelhinho, a gente tinha lá o coelhinho. Da Páscoa. Que trazes pra mim. Quem ri do meu... Eu ainda vou dar aula de arte no cenário e vou rir também do desenho de vocês, tá? Então ele pulou 2 para lá, pulou 2 para lá. Na volta eu vou pular de volta 4 números. Certo? Posso tirar os zeros.
vai ficar o quê? 1 vezes 1, tira as vírgulas, né? Aí vai ficar assim. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 121. Quantas casas eu tenho que voltar? 4 casas. A vírgula sempre fica no final. Então, 1, 2, 3, 4. Não tem ninguém, eu ponho 0. Tá? Então, é 0,121. Ou seja, o que acontece? Nós vamos ter o quê? Esse valor vezes 100. Esse valor escrito normal, então, vai ficar 121. Tá? 1, 2, 3, 4. Isso. Dividido por 100. Tá? Vezes o 100. Então aqui é vezes esse cara de novo. Tá? Então vamos colocar já a resposta dele. Que é esse cara aqui, que vai ser 121 sobre 100. 121 sobre 100. E aí eu vou cortar o 0 com o 0. Vai ficar 121. Ou seja, R$10 do primeiro mês e R$11 do segundo mês de juros. Certo? Espero ter ajudado vocês nessa atividade agora de juros simples e juros compostos. Lembrando que nós temos a calculadora do Google. Tá? A calculadora do Google ajuda bastante na hora de estar fazendo os cálculos. Por quê? Porque lá na calculadora do Google nós temos os números e temos aqui embaixo um x elevado a y. Tá? Nessa teclinha da calculadora do Google do x elevado a y, eu consigo construir. Então eu venho, por exemplo, assim, eu coloco o valor lá na calculadora, digito R$100, que é o nosso cálculo, ponho parênteses. Ela tem o parênteses também. Abro o parênteses. Clico nela. Aí eu coloco 1 mais. Qual que é a taxa? Ah, professor, é 5%. Posso colocar 5%. Tem lá também a teclinha de porcentagem. Vou gravar um vídeo para vocês sobre isso também. Tá? Elevado a quem? Aí eu aperto x elevado a y. Aí ele vai aparecer um desenho aqui. Quando eu apertar esse x elevado a y, ele vai perguntar o número que é aqui. Aí eu vou colocar o quê? 1 mês, 2 meses, 36 meses. Tá? Ou seja, equivalente a 3 anos. Então, muita atenção. Tá bom? Sempre calculando em mês. E aí ela vai executar esse cálculo para a gente. Certo? Esse vídeo, entendeu? Ele é o primeiro vídeo. Ele tem a duração de mais ou menos 12 minutos. Tá? Eu vou estar enviando para vocês agora ele na plataforma. E pós, vocês vão resolver para mim as atividades que eu vou deixar lá no link do meu Google Drive. Como que você pode entregar essa atividade? Você pode entregar a atividade para mim, entendeu? Lá no próprio fórum, tá? Coloca lá, resposta da 1, tal, resposta da 2, tal, resposta da 3, tal, certo? Todo mundo. Mas eu quero também que vocês enviem para mim a atividade no e-mail. Vai estar lá também meu e-mail, tá bom? Para cada um enviar. Espero ter ajudado vocês. Tenham uma boa noite, uma noite de descanso, estudem bastante. E que precisar de mim, eu estou lá no grupo. Sou o professor Jefferson, tutor mediador do Senar presencial. E estou à disposição de vocês. Abraços.